Alô galera goiana, alô galera esmeraldina, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62. O Goiás, jogando em Curitiba, venceu o Atlético Paranaense pelo placar de 1-0 e neste vídeo eu vou trazer para vocês os dados, trazer para vocês o que aconteceu no jogo e também, claro, a minha análise desse triunfo alviverde. Bem-vindo ao jornalismo esportivo do século XXI. Bem-vindo ao Futebol 62. Seja sempre muito bem-vindo ao Futebol 62, é uma satisfação contar com a sua audiência. Você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ajude a nossa comunidade a ficar maior, deixe aquele like para dizer ao YouTube que você gosta do trabalho do Futebol 62 e claro, a sua participação é muito bem-vinda aqui. Traga pra gente as suas impressões do jogo, o que você gostou, o que você não gostou. Comemore, torcedor alviverde, essa vitória esmeraldina. Este vídeo tem o oferecimento da Viegas Printer, locação de impressoras. Se você precisa de uma impressora ou de um computador para o seu negócio, para a sua residência, fale com a Viegas Printer, que ela tem o equipamento ideal para a sua necessidade. Atendimento em qualquer cidade goiana. Viegas Printer 99143-7700. Atlético Paranaense 0, Goiás 1, a quinta vitória do Goiás fora de casa, somente nesse primeiro turno da Série B. E olha que o Goiás ainda faz mais um jogo fora de casa nesse turno contra o Novo Horizontino. É a segunda seguida, né? O Goiás venceu a última vez que havia jogado fora de casa a Chapecoense, volta de novo a jogar fora de casa e a vencer, desta vez, o Atlético Paranaense. Com o resultado, o Goiás encostou no Curitiba. Outra vez, as duas equipes têm a mesma pontuação, 33 pontos para cada um. O Curitiba leva a melhor com um saldo de 2 gols a mais do que a equipe do Goiás. Mas essa é a situação de momento de Curitiba e Goiás duelando ali pela liderança. Outro aspecto interessante, claro que as equipes ainda jogarão, mas o Goiás tem neste momento 9 pontos de vantagem para o quinto colocado, o que sem dúvida é algo muito relevante, né? Pois o quinto colocado é quem te ameaça. Então, se você vai se distanciando do quinto colocado, a sua situação vai ficando mais tranquila dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos então trazer aqui os principais números do jogo. Posse de bola, 70% para o Atlético Paranaense e 30% para o Goiás. No segundo tempo, o Goiás teve apenas 26% de posse de bola. Já as finalizações, olha só que interessante. O Atlético Paranaense finalizou 3 vezes mais do que o Goiás, 21-7. Porém, na direção do gol, o Goiás finalizou o dobro do Atlético, 4-2. Precisão nos passes, o Atlético trocou 601 passes, 82% de aproveitamento. O Goiás trocou 264, com 66% de aproveitamento. Os cruzamentos, 24 do Atlético, 5 corretos, 6 do Goiás, 2 corretos. Os lançamentos, 65 do Atlético, 37 certos, 61 do Goiás, 28 certos. Desarme, 32 desarmes do Atlético e 17 do Goiás. Foi o maior número de desarmes que eu já vi nessas minhas análises aqui, foi esse do Atlético contra o Goiás hoje. E os escanteios, 8 para a equipe paranaense, 2 para o time goiano. Agora vamos conferir a formação do técnico Wagner Mancini, ele que surpreendeu a todo mundo com a sua escalação de início. Olha só, a escalação e também, claro, também as substituições que ele fez. Tadeu no gol, Diego Caito, que nos acréscimos do segundo tempo saiu para a entrada do Luiz Felipe, Messias, Tite e William Lepo, que deixou o campo. Na verdade, o William Lepo não deixou o campo, né? Aí está a substituição, mas o William Lepo ficou até o final. Uma trinca de volantes com Juninho, Marcão, ele sim saiu para a entrada do Moraes e o Gonzalo Freitas. Lá na frente o Wellington Matheus, substituído pelo Zé Hugo, Anselmo Ramon, que deu lugar ao Barceló, e o Pedrinho, substituído pelo Wellington Rato. Anselmo Ramon fez o gol do Goiás e tomaram cartão Luiz Felipe, Messias e o Wellington Matheus. O Wellington Matheus que está fora do jogo contra o Cuiabá no próximo sábado na Serrinha. Então essa é a formação do técnico Wagner Mancini nessa vitória diante do Atlético Paranaense. O primeiro tempo, né, o primeiro tempo tecnicamente pouco atraente, com pouquíssimas oportunidades. O Atlético que criou 2 chances, uma bola batida
ali pelo lado direito, atravessando a área, que o Diego Kite salvou na finalização do Patrick, e uma finalização do Esquivel de fora da área, que a bola pegou na trave. Até um chute surpreendente, né? Ela acabou batendo na trave do goleiro Tadeu. Foi o que nós tivemos no primeiro tempo. O Goiás se dedicou praticamente apenas a marcar o Atlético, tinha pouquíssima atividade ofensiva, e um Atlético pouco criativo também, né? Chegou nessas duas jogadas, uma segunda, um lance individual, a primeira ali até uma jogada interessante, mas que o Caito fez muito bem a leitura, fechou do outro lado e evitou que o Patrick abrisse o placar para a equipe dona da casa. Mas tecnicamente foi muito fraco o primeiro tempo, sabe? Assim, como espetáculo de futebol, como um evento de futebol, né, para quem gosta de assistir, quem gosta de ter prazer vendo futebol, o primeiro tempo deixou muito a desejar, muito mesmo. Inclusive eu esperava um Atlético marcando mais forte, marcando mais alto, tentando pressionar mais o Goiás, mas não. O Atlético também deixava o Goiás sair jogando para tentar roubar a bola ali na intermediária. Aliás, essa tem sido uma prática muito comum dos times, né? Dar essa liberdade para os zagueiros jogarem para tentar roubar a bola ainda no campo ofensivo. Mas o primeiro tempo basicamente se resumiu a isso. Veio o segundo tempo, o Goiás começou o segundo tempo muito bem. Os primeiros minutos do Goiás no segundo tempo foram bons. Duas boas oportunidades, uma boa defesa do goleiro Micael na finalização do William Lepo, também uma finalização do Pedrinho, um perigo para o gol, e aí depois o jogo já voltou a ser muito parecido com o que foi no primeiro tempo, porém com a posse de bola e uma pressão um pouco maior do Atlético. O Atlético tinha essa posse de bola, tinha um controle do jogo, mas também não levava aquele perigo ao goleiro Tadeu. Era uma posse de bola que fazia número, né? Gerou um número muito alto nessa posse de bola, 70%, como eu trouxe para vocês, mas os lances de real perigo, de criatividade ao goleiro Tadeu, o Atlético basicamente vivia apenas das bolas ou das finalizações de fora da área, que o Atlético tentava em alguns momentos, e das bolas cruzadas na área. Era pouco criativo o time do técnico Odair Hellmann. O Goiás não ia mais ao ataque, né, depois daqueles primeiros minutos do segundo tempo, não ia mais ao ataque. Quando foi, já era um time que tinha 3 substituições. Haviam entrado 3, o Zé Hugo, que não vinha jogando, e mais 2 novatos, o Elton Rato e o Moraes. E dessa forma, o Goiás acabou fazendo o seu gol, né? O Moraes recebeu livre pela esquerda, teve toda a tranquilidade, né? A marcação do Atlético distante, longe. O Moraes trouxe para dentro, trocou para o Elton Rato, ele também ajeitou a bola, pôs com o bico para baixo, né? Bateu no gol. Aí o goleirão rebateu nos pés de quem? Do Anselmo Ramon. E essa é a diferença de você ter um centroavante, né? O cara que resolve. Às vezes num jogo enrolado como esse, difícil como esse, o cara vai lá e te faz ganhar o jogo. Essa é a importância do 9, né? Porque gente para correr atrás, para derrubar os outros, para marcar, para trombar, tem muitos no futebol. Mas o cara que resolve o jogo para você são poucos. E o Anselmo Ramon é o tipo de cara que resolve o jogo para você. E hoje ele resolveu mais um. No jogo lá de Chapecó ele resolveu, o Goiás ganhou. No jogo contra o Criciúma ele não resolveu, acontece também. E no jogo de hoje ele já resolveu de novo. Então ele teve a chance de resolver os 3 jogos para o Goiás, né? A bola caiu no pé dele, em 2 ele resolveu. Então ele deu ao Goiás aí 4 pontos. 2 contra o Chapecoense, mais 2 hoje contra a equipe do Atlético Paranaense. Então essa é a diferença do 9. Depois o Goiás baixou sua linha, já estava marcando muito baixo. O Goiás baixou bastante para defender sua área e defendeu bem. A defesa do Goiás foi bem. O único lance em que o Goiás falhou foi um cruzamento pelo lado esquerdo, que ali deu uma bobada, né, uma bobeira, e aí o Filipinho subiu sozinho, cabeceou por cima. Por sorte ele errou, pois ele poderia ter empatado o jogo ali. Mas no mais, o Goiás se portou bem defensivamente. É claro que não é aquele jogo plástico, aquele jogo bonito de se ver, mas o Goiás foi muito eficiente. E fora de casa, o Goiás é um time muito eficiente. O Goiás já tem 16 pontos conquistados fora de casa. Dos 33 que ele tem, 17 foram em casa e 16 foram fora de casa.
para você ter uma ideia da força da campanha do Goiás jogando fora de casa. São 5 vitórias e 1 empate jogando fora de casa e 2 derrotas apenas, né? Em 8 jogos, o Goiás ganhou 5 e empatou 1 longe de Goiânia. Então, sem dúvida, é um time muito eficiente jogando longe de Goiânia e mais uma vez venceu, dessa vez o Atlético Paranaense, uma vitória muito importante. Uma vitória pesada, até porque o Atlético Paranaense é o time mais badalado dessa Série B do Campeonato Brasileiro, vai se complicando dentro da competição, né? Eu até falava disso no pré-jogo. O Atlético fica de pequenos arranques. Ele dá ali 1, 2 jogos, dá aquela arrancadinha, para, dá uma arrancadinha, para. Por isso não consegue chegar no G4. Já Goiás e Coritiba vão se encaminhando. Para você ter uma ideia, nesse momento Coritiba e Goiás já tem 10 pontos de frente no Atlético Paranaense, tem 9 pontos de frente para o quinto colocado. Essa pontuação pode diminuir amanhã, mas também pode seguir essa que está, ou talvez diminuir um ponto aí, o que já é uma vantagem muito grande, ainda no primeiro turno. Então o Goiás vai se consolidando como um fortíssimo candidato ao acesso para a Série A de 2026. O time do técnico Wagner Mancini, se não é aquele futebol brilhante, se ele não encanta o torcedor do Goiás, e realmente não faz isso, mas é um time muito competitivo e muito eficiente. É uma equipe que tem um aproveitamento aí, eu nem vi como ficou o aproveitamento dessa rodada, mas penso que o Goiás já deve ter chegado aí na marca dos 70%, né? Porque o Goiás tinha 67% antes da rodada, mas com essa vitória deve estar batendo a marca aí dos 70% de aproveitamento. 68%, né? 68% de aproveitamento tem o Goiás. Então é um aproveitamento muito alto e Goiás e Coritiba já vão se desgarrando dos demais times que estão disputando aí a Série B do Campeonato Brasileiro. Em relação ao desempenho da equipe, o goleiro Tadeu bem seguro, né? Assim, praticamente não teve nenhuma grande intervenção que ele precisou fazer. O Diego Caetano, gostei muito do Diego Caetano no jogo de hoje, corajoso, né? Um jogador que vai cada vez mais tomando conta dessa lateral direita do Goiás. No primeiro tempo, um embate forte ali com o Patrick, ele ganhou a maioria das disputas, fez uma leitura muito correta do lance em que ele salva para o Patrick fazer o gol. Grande jogo do Diego Caetano. A defesa do Goiás muito segura com o Messias e o Tite. O William Lepo fez uma jogada interessante no segundo tempo, mas segue tendo muitas dificuldades com esse jogo torto dele, né, jogando pelo lado. Marcam muita voluntariedade, dificuldade no passe, né, erra muito nesse momento, mas tem muita disposição, ajuda o time com essa disposição. Muita luta também do Juninho, do Gonzalo Freitas, né, jogadores destacados aí pela disposição dentro de campo. O Elton Matheus não foi bem, o Pedrinho hoje também não conseguiu ir bem, fez uma jogada interessante no segundo tempo, mas de um modo geral também não foi bem, e o Anselmo Ramon foi decisivo, né? Participou pouquíssimo do jogo, a bola chegou nele muito pouco, mas ele fez o gol da vitória. Os jogadores que entraram, o Elton Rato, boa técnica, né? A gente já conhece, jogador de boa técnica, muito lúcido dentro de campo, teve participação no gol com a finalização. O Moraes entrou para fazer basicamente um segundo lateral ali, mas na saída que ele teve pelo lado, ele serviu o Elton Rato e o Goiás ganhou o jogo, né? Então teve participação também no lance. O Zé Hugo entrou, né? Eu torço para que o Zé Hugo consiga, sabe, cara, mas até o corrido do Zé Hugo é diferente, né? Assim, não sai nada, né, dos pés dele. Luiz Felipe já entrou já nos acréscimos do segundo tempo, apenas para se defender, né? E o Barceló entrou também já nos acréscimos do segundo tempo no lugar do Anselmo Ramon, apenas para ganhar tempo, né? Aquelas substituições que você faz para ganhar tempo, e deu certo, né? O Goiás acabou vencendo o jogo. Trabalho do Wagner Mancini. A estratégia para o jogo era arriscada, mas normalmente qualquer estratégia que você adotasse para enfrentar o Atlético Paranaense na Arena da Baixada era uma estratégia arriscada, você poderia perder, e deu certo, né? Não há por que criticar uma estratégia que deu certo. É lógico que eu penso que essa estratégia não pode ser uma estratégia corriqueira para se usar a todo momento, mas hoje ela deu certo, ela prevaleceu. O que ele pensou para o jogo aconteceu e ele ganhou o jogo lá na Arena da Baixada, e grande vitória da equipe
do Goiás. O Goiás agora volta para jogar em casa contra o Cuiabá, né? E aí vamos ver como é que o time esmeraldino vai se sair dentro de casa, porque até agora tem sido assim: o Goiás tropeça em casa, ganha fora, né? Tropeçou em casa contra o Atlético, ganhou do Chapecoense. Tropeçou em casa diante do Criciúma, ganhou do Atlético Paranaense. Vamos ver agora se o Goiás consegue consolidar aí a sua ascensão nesse momento dentro da tabela, jogando em casa e fazendo um bom resultado contra a equipe do Cuiabá. Pois uma vitória nesse momento, ela já vai colocar o Goiás na contagem regressiva para o acesso. O Goiás aí o Goiás já tem 33 pontos, com mais 31 provavelmente ele sobe, né? Então o Goiás já está aí praticamente a 10 vitórias e um empate do acesso. Então o Goiás já entrando aí na contagem regressiva para voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Então cada jogo agora ele tem um potencial de diminuir um número nessa conta que o Goiás precisa fazer. E já começa por esse jogo contra a equipe do Cuiabá. Mas sem dúvida uma vitória grande e importante do Goiás. Se o Goiás não é um time brilhante, e realmente não é, ele é muito eficiente dentro dessa Série B e vai sendo premiado com essa eficiência, com uma pontuação muito boa até agora dentro da competição. Muito obrigado a vocês que acompanharam até aqui. Fica meu agradecimento sempre pela audiência, pelo carinho, pelas mensagens, pelos likes e, claro, fique à vontade para fazer o seu comentário aí. Eu aguardo a sua participação. Se ainda não for inscrito outra vez, eu te convido a se inscrever. Grande abraço e até a nossa próxima oportunidade.